deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! O Henrique só não jogou bem, opinião honesta. O Bruno Henrique sai de um jogaço, igual você citou aí, um jogaço contra o Botafogo. Ele bota a nossa expectativa aqui em cima, ó. Isso é péssimo também. Ele bota a expectativa nossa até aqui, ó. E pra mim, ele começa o jogo naquela treta com o juiz, que ele toma aquele cartão amarelo com 8 minutos, 10 minutos. Eu acho que ali o juiz mata o Bruno Henrique do jogo. Que ali o Bruno Henrique ficou pilhadaço. E aí o Bruno Henrique pilhado, a gente sabe como é que é. E Arthur, um jogador cascudo, experiente, campeão de Libertadores, não tem que estar pilhado num jogo de campeonato carioca. E não tinha acontecido nada no jogo ainda. Ele quase cavou um cartão amarelo. E aí a gente fica tentando entender. O Bruno Henrique não conseguiu dar continuidade às jogadas. O Wesley, que normalmente é um jogador com muito mais ações ofensivas, não conseguiu jogar hoje, até porque o Flamengo não jogou muito pela direita. Então o Flamengo ficou capenga. Teve uma hora, o Arthur até comentou isso na narração, eu não entendi muito bem. O Wesley sai um pouco da lateral e vem um pouco para dentro. Uma hora que o Gerson está bem aberto. No início do segundo tempo. E assim, eu não acho que o melhor jogo do Wesley seja ali para receber uma bola de costas ali num lugar em que ele tem menos espaço. O Gerson consegue jogar por ali. O Gerson tem esse fundamento de proteger a bola, girar e tal. Não, eu tô falando de característica de jogador. O Gerson, ele tem característica para jogar com menos espaço, ele protege melhor a bola. O Wesley joga com espaço. Isso vale para o Ayrton Lucas do outro lado também. Com espaço eles funcionam. E aí eu não entendi até como estratégia. E aí, Arthur, o que o Flamengo fez de fato? Fez muito pouco. No finalzinho ainda, o Flamengo ainda quase acha um gol num cruzamento do Ayrton Lucas para o Cebolinha. E aí um cruzamento muito bem feito por parte do Ayrton Lucas e um cabeceio muito bom do Cebolinha. O Fábio se destacou. O que não é estranho, não, tá? O Fábio, ele faz esse tipo de defesa mesmo. Ele cansou de salvar o Fluminense desde que o Cruzeiro decidiu que não queria mais o Fábio, né? Ele tem salvado o Fluminense, tem sido uma peça fundamental para o Fluminense. E aí, eu só quero destacar, eu sei que nessa hora a gente acaba querendo falar mais mal de jogador do que bem, né? Eu quero destacar um jogador que quando ele entrou eu fiquei com medo. Eu achei que o Ayrton Lucas se salvou hoje. E por pouquinho não saiu com uma assistência para o cabeceio do Cebolinha. Mas eu acho que a nota negativa não foi nenhum jogo que não foi bom. Duas notas negativas. Uma, o Flamengo permitiu que o Fluminense ditasse o jogo e qual seria a característica do jogo. O Flamengo poucas vezes não consegue impor seu jogo e hoje não conseguiu. E o que eu vi também no jogo de hoje foi o seguinte, eu esperava mais do Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz assistiu a ideia dele não funcionar, o time dele não jogar mal, e eu acho que ele influenciou pouco naquilo que poderia mudar no jogo. E o pouco que ele influenciou, ele não conseguiu influenciar bem. Então acho que acaba sendo uma nota negativa do jogo de hoje. Já consigo classificar esse jogo como o pior do Felipe Luiz. Eu acho que ele é pior do que o Fla-Flu que a gente perde, que é a única derrota do Felipe Luiz, porque o Flamengo ainda conseguiu fazer alguma coisa no primeiro tempo daquele jogo. Tomou 2 contra-ataques. Tomou 2 contra-ataques e tal. O Arthur estava até lembrando, acho que até foi alguém do chat, né? Naquele jogo, o Fluminense teve uma boa atuação do Ganso, que é um jogador que, quando tá bem no jogo, ele consegue achar um passe que pode realmente desmontar uma defesa, e aí é mérito, aí é talento do jogador. Hoje, para mim, o Flamengo fez um jogo realmente ruim. Não parecia que se a gente tivesse 6 horas de Fla-Flu, hoje o Flamengo ia fazer um gol. Se fizesse um gol, ia ser num escanteio, uma bola que bate em alguém. Ninguém ia fazer gol, nem Fla, nem Flu. Ninguém ia fazer gol, e essa sensação é ruim, né, cara? Você ser obrigado a ver um jogo desse em que parece que nada acontece, mas é um começo de temporada, aí já, óbvio, a gente vai falar mal do jogo, porque o jogo foi ruim, e esse jogo poderia ser o primeiro da temporada que a gente teria que falar o que de fato aconteceu, mas vamos tentar entender as ideias, a explicação do Felipe Luiz. E hoje, Arthur,
a bola está com as pessoas que estarão na coletiva pós-jogo do Felipe Luiz. Eu quero entender, Arthur, eu quero entender essas mexidas. Eu quero entender a saída do Plata, eu quero entender se o Felipe Luiz não achou que estava faltando armação no meio de campo. Por que ele não tentou trazer o Gerson para o meio de campo? Por que ele não tentou o Pablo Luz? Por que ele não tentou o Alan? Por que em algum momento parecia que ele estava satisfeito com um jogo péssimo, a ponto de voltar do primeiro tempo para o segundo tempo com o mesmo time? O Flamengo hoje não teve repertório para vencer um time, repito, e falo isso com o maior respeito do mundo, hoje o Flamengo não teve repertório para vencer um time fraco. Hoje o Flamengo não teve repertório para vencer, acho que o oitavo colocado do Campeonato Carioca. O Flamengo não teve repertório para vencer um time que perdeu para um Botafogo, sendo que era o primeiro jogo do Botafogo no ano. Então eu acho que tem que acender um sinalzinho de alerta. A gente sabe que historicamente o Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo, assim, no Rio de Janeiro, sobretudo se a gente pegar nos últimos anos, o Fluminense é um time que consegue igualar com o Flamengo, mas hoje eu vejo uma nota diferente. Muitas vezes eu vi um Flamengo com uma qualidade técnica muito maior, mas um Fluminense que igualava na intensidade, na raça. Hoje eu vi algo pior. Hoje eu vi o Flamengo incapaz de colocar a técnica ali em campo. Eu não sei. Alguns jogadores, talvez com pouco senso de urgência, muito tranquilos e tal, mas eu não vi um time jogando sem seriedade. Eu vi que o Flamengo não conseguiu impor o jogo contra o Fluminense. Isso foi muito decepcionante. Eu estou vendo que a galera está falando bem mal do Everton Araújo. Hoje ele merece mesmo. Mas só um alerta, Arthur, eu já vou passar para você que eu quero te ouvir também. Pode criticar o Everton Araújo à vontade, mas ele ficou 90 minutos em campo. Eu não tinha o poder para alterar isso, e nem vocês. Mas Felipe Luiz estava à beira do campo e ele tinha. Eu acho que esse erro está muito claro, Arthur. Concordo, Rafa. Eu começo aqui dizendo pra galera ter calma. Por quê? Porque a nossa análise de pós-jogo, ela é literalmente como o nome já diz. É uma análise pós-jogo. Então a gente vai falar do quê? Do jogo, irmão. Não é uma análise da temporada do Flamengo. Não é uma análise da pré-temporada do Flamengo. Não é uma análise com relação ao passado do Flamengo, à história do Flamengo. Não. É apenas do que a gente viu no jogo. Dito isso, eu e Rafa, pelo menos eu acho que a opinião do Rafa é a mesma que a minha. Pra gente tá tudo bem por enquanto. Faz parte da pré-temporada. É um clássico de início de pré-temporada. Amistoso de pré-temporada de luxo. Você ter Fluminense, Botafogo e Vasco para fazer amistoso de pré-temporada, isso pra mim é luxo. Tá ótimo. Então eu não vou ficar aqui arrancando meu cabelo por causa de um empate contra o Fluminense por uma rodada de Campeonato Carioca, não. Tá tudo bem. Eu tô tranquilo. Porém, no entanto, eu vou com tranquilidade expor os pontos que me preocupam do jogo de hoje. Por quê? Porque os pontos que me preocupam do jogo de hoje, daqui a pouquinho começa a coletiva, hein? Dos pontos que me preocupam do jogo de hoje, eu gostaria que esses pontos não repetissem. Caralho, já vai começar. Então, Rafa, depois eu comento, mas eu gostaria, né, de que essas coisas não interferissem no futuro, que é o meu maior medo, inclusive. Meu medo é a gente estar falando aqui de maneira correta, de que é só um jogo e tal, e essas escolhas se repetirem quando estiver valendo, tá ligado? Então, quando estiver valendo, eu não quero que o Everton Araújo tenha mais chances como titular do que o jogador que estava tendo destaque ao invés dele. Eu não quero que, quando estiver valendo, um jogador que não esteja atuando nada no meio de campo não saia de campo por nada, não seja substituído. Eu não quero ter ninguém como titular absoluto no Flamengo. Ninguém. Para mim, todo mundo faz parte de um elenco, todo mundo tem chance de jogar e de não jogar.